Olá, sou o João Alves e estamos começando mais um JA Cast. E hoje eu estou aqui com um convidado especial. É um amigo, um irmão. Eu conheci ele num evento chamado Imersão de Inteligência Emocional. Ele é trainee da Evo. Vocês não conhecem ainda, mas vocês vão ter o grande prazer de conhecer esse método Evo, ou melhor, inteligência emocional. Esse rapaz ele veio de Niterói. Ele veio fazer uma entrevista hoje aqui no JA Cast. Ele é economista, ele é pai de 2 princesas lindas, marido da Ju, uma pessoa, cara, um coração lindíssimo. É economista e hoje ele é coach. Eu vou falar muito dele, mas vou deixar ele se apresentar. Rafa, seja bem-vindo ao JA Cast, tá? É um prazer imenso estar aqui, João. Você é um amigo aí que Deus me apresentou. Me apresentando a vocês, meu nome é Rafael Leão, sou economista, bem apresentado aí pelo João. Hoje eu sou especialista em inteligência emocional e comportamento humano. Ajudo as pessoas hoje a encontrar o propósito de vida, a viver uma vida próspera, pessoas que buscam resgatar a sua identidade. E vai ser bem bacana a nossa conversa aqui. Vou me apresentar aqui ao longo do podcast, vou falar bastante aí de propósito, prosperidade. Eu tenho certeza aí que vai ser um tempo maravilhoso. E é um prazer. Vim de Niterói, especialmente aqui para te visitar em Macaé. Quanta honra, hein? E interessante, pessoal, porque quando eu vi ele lá no palco lá com o Haroldo, com o Márcio Michele, eu falei assim, caramba, eu tenho certeza que eu vou me conectar com esse cara. Só que o negócio estava tão longe, cara, mas Deus, ele é tão justo, cara, que a conexão foi tão verdadeira que hoje ele está onde? Está no JA Cast aqui, sendo entrevistado por João Alves. O meu amigo Rafa Leão. Me fala uma coisa, eu vi aqui toda essa transição sua de carreira, você é economista, né? Sim. E eu vi que você era bancário. E me fala uma coisa, como foi essa transição de carreira de bancário hoje para ser um treinador? Porque a gente fala de coach, porque coach é um treinador, né? Treinador. Fala um pouco pra gente aí o que fez o Rafa Leão virar um treinador de pessoas. Então vamos lá, pessoal. Como o João me apresentou, né? Eu falei um pouquinho, eu sou ex-bancário, empresário, eu sou formado em economia, sou economista e eu sempre tive uma trajetória na minha vida, sempre um cara muito racional. Então eu sou aquela pessoa que, na planilha, pessoa que tudo tem que ser aprovado, as coisas pra mim sempre foi muito, assim, o certo é o certo, o errado é o errado. E tudo pra mim tinha que ser aprovado e a parte de inteligência emocional, a parte emocional, é uma coisa que eu não dava muita importância. Então, como que eu cheguei, né, aí fazer essa transição, né, apesar de ser formado em economia? Eu trabalhava numa instituição financeira, era bancário, e eu estava sem propósito onde eu trabalhava. Eu trabalhei durante muitos anos, né, tive uma empresa, já tive uma financeira, e meu último emprego eu era gerente de um grande banco. E eu tive uma crise de ansiedade. O que é crise de ansiedade? Até para o público aí, para vocês entenderem um pouco. Eu tive falta de ar, ataque cardíaco, sensação de sufocamento, batimento cardíaco acelerado. Eu estava sem propósito na minha vida. Chegava domingo à noite, eu sentia assim, um aperto no peito. Eu falava assim, meu Deus, eu tenho que trabalhar segunda-feira em algo que não faz sentido para mim, não gosto. Então como é que eu fiz essa transição, né? Eu estava infeliz no meu trabalho, consequentemente estava estressado na minha casa, estava num casamento que eu estava quase me separando, uma vida em excessos, estava acima do peso, estava com alguns excessos, né, em várias áreas da minha vida. E como eu estava sem propósito, e uma vida em excesso, um casamento assim, já por um fio, eu passei mal, né, com essa crise de ansiedade, e eu fui chegar numa maca de um hospital, achei que estava infartando. A minha pressão chegou a 21/13, eu me tornei uma pessoa hipertensa, e eu comecei a olhar para mim, João, e eu falava assim, como é que eu vou terminar minha vida? Eu estava na maca do hospital, assim, sensação de morte, sufocamento. Eu lembro que o médico chegou até mim, me botou no oxigênio, né, com ataque cardíaco, achava que estava infartando. E eu comecei a chorar na maca do hospital ali. E o médico perguntou para mim assim, como é que tá a sua relação com Deus, o médico? Aí, João, eu sempre fui cristão, só que eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu estava numa vida muito corrida, trabalhando ali com o mercado financeiro, que sempre queria prosperar financeiramente, sempre busquei ali a independência financeira, né, que era a minha formação, né, mercado financeiro, só que Deus tinha algo muito maior para mim. E o médico perguntou como é que estava a relação com Deus.
E ali eu desabei, chorei, falei, Deus, como é que tá a sua relação com Deus? Eu não conseguia responder. E chorava compulsivamente. Eu só falava assim, Deus, por que eu tô vivendo isso na minha vida? Eu tô aqui no hospital, sensação de morte aqui, sem propósito, não quero mais trabalhar com o que eu trabalho. Aí o médico chegou pra mim, ó, você vai ter que procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, e você vai ter que fazer um tratamento, fazer terapia, porque isso aí é causas emocionais, tudo. Aí eu comecei a chorar ali compulsivamente. Eu falei, não quero mais me dar... Aí o médico falou assim, você vai ter que se encostar no INSS, vou te dar um atestado. E eu falei, não posso, eu tenho que ter a meta para entregar, eu tenho meta, sempre fui muito responsável. E o médico não tá entendendo, você vai morrer se você continuar assim. E eu ali chorando, não, eu preciso, não me dá atestado. Conclusão, fui eu parar sentado na mesa do psicólogo, num psiquiatra, só fazendo aí um adendo, né? Eu sempre falei, tá, minha vida, lá atrás, que psicólogo, não via importância. Psicólogo? O que é psicólogo? Ficar conversando com a pessoa? Não preciso disso, não. Psiquiatra? Eu falava assim, psiquiatra? Não sou maluco. Coach? Falei, pessoa que não deu certo em nada, fez cursinho de uma semana, já se acha para ajudar pessoas. Eu desdenhava de pessoas que trabalhavam com a parte emocional. Por quê? Porque eu era muito racional, eu não conhecia. O que Deus fez? Aquilo que você falava, então vou te mostrar como é que funciona esse trabalho. Fui parar no psiquiatra, no psicólogo, foi aí que comecei a dar valor. Falei, meu Deus, eu preciso disso. Então, fui no psiquiatra, tive que tomar remédio para ansiedade, ali para acordar, para ficar acordado, para dormir. Fui no psicólogo, fiz terapia, comecei a entender muito sobre mim, né, os traumas, as coisas que eu vivia, que estava lá atrás no meu passado. Foi quando eu comecei a buscar ajuda emocional, na parte emocional. Só que eu vi que faltava algo, né, ainda mais, e eu comecei a me questionar, Deus, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? A coisa que eu mais pedi a Deus era qual é o meu propósito. Por quê? Porque eu trabalhava no banco, e eu não queria voltar para aquele trabalho. Foi lá que eu adoeci. Só que eu botava a culpa no banco. Eu botava a culpa nas pessoas que me cobravam, nas circunstâncias. Eu não via que a maior dor estava dentro de mim. Portanto que a minha psicóloga chegava para mim, João, falava assim, por que você se cobra? Eu falava, eu não me cobro. Quem me cobra é meu chefe. Quem me cobra é minha esposa. Eu colocava o quê? Sempre a culpa no outro. Nunca em você. Nunca em mim. A culpa não estava em mim. É porque não dava valor, porque aí a cobrança era isso, então estava sempre fora. Eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a buscar. E eu falava, Deus, me fala qual é o meu propósito, qual é o meu propósito. Foi quando eu busquei ajuda. Eu fui numa igreja, onde eu recebi uma revelação de Deus. Eu entrei na igreja, e quando eu entrei na igreja, eu senti uma atmosfera diferente. Sim, o resumo do resumo. E eu, quando eu cheguei lá dentro da igreja, a palavra que foi ministrada, né, numa tarde de uma quinta-feira, foi Romanos 8:28, que mudou a minha vida. Eu falo para vocês, o que quer dizer Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que eu entendi ali, João? Que eu estava numa vida que eu estava sem propósito, que eu estava no fundo do poço, eu estava com o casamento destruído, acima do peso, com a saúde debilitada. Eu olhava para minha vida e falei assim, Deus, e agora? Qual é o meu propósito? Qual é a última esperança? O que eu entendi? Ainda bem que eu tive minha crise de ansiedade, ainda bem que minha vida estava daquele jeito, senão eu não teria ido naquele lugar buscado. E foi quando minha ficha caiu, eu falei, cara, eu tô aqui numa igreja que eu não ia há muitos anos, eu estava afastado, e ali eu senti Deus me lavar. Eu comecei a chorar, pedir perdão a Deus, falei, Deus, me perdoa. Eu comecei ali a agradecer, sabendo que aquilo que eu estava passando tinha um propósito, que Deus iria me mostrar o propósito. Foi quando eu, no final lá do culto, o pastor chamou algumas pessoas lá na frente, e eu recebi uma profecia. E essa profecia mudou a minha vida. Eu acreditei, eu recebi uma profecia e eu anotei nessa profecia, que é o que eu vivo hoje. Falando para vocês, quando eu recebi essa profecia, eu falei, eu preciso mudar a minha história. Eu estava de licença do meu trabalho, eu trabalhava na área de exatas, como eu te falei, trabalhava com números, só que Deus tinha algo muito mais profundo para mim. Ele queria que eu resgatasse pessoas, ajudasse pessoas. Mas como que eu resgato pessoas, ajudo pessoas, se eu não conseguia primeiro me ajudar? Você é doente, né? Doente, Na verdade, né? foi. Você é doente não tinha como curar ninguém, não tinha né? como me ajudar. Foi quando eu comecei a orar, Deus, qual é meu propósito? Qual é meu propósito? Foi quando, depois de uma oração, Deus me apresentou o Márcio Micheli, que é o meu mentor hoje, que é o Método Evo, né, no qual a gente vai falar um pouco também ao longo desse podcast. Então, o Método Evo, que é um método de uma escola de inteligência emocional do Márcio Micheli, é pautado na Bíblia. Então, o fundamento é princípios bíblicos. E como que ele entrou
Como que você conheceu o método Evo? Então, como é que eu conheci? Depois que eu orei a Deus, qual é meu propósito? O que que Deus fez? Peguei meu celular, puxei meu celular, não tinha pronunciado, eu fui em oração. Porque quando você fala, o celular hoje capta, né? Você Sim. fala e te bota propaganda. Então, eu orando, perguntei, Deus, qual é meu propósito? Apareceu no meu celular uma mensagem do Márcio Micheli, numa pregação, numa igreja falando de propósito. Eu falei, ué, quem é esse cara? Propósito? Deixa eu ver aqui. Acabei de pedir uma direção a Deus. Aí ele foi falando do propósito, falando como surgiu o método Evo. O que acontece? A inteligência emocional, explicando um pouquinho para vocês, né? O que embasa hoje a inteligência emocional? Que a gente chama de coach, né? Pessoa que trabalha com inteligência emocional. São algumas ciências, que é programação neurolinguística, física quântica, psicologia, neurociência. Então, são fundamentos que embasam a inteligência emocional. Só que acontece, o Márcio Micheli, ele falou o seguinte, quando ele foi fazer um método Evo, quando Deus entregou ele o método Evo, ele falou assim, vou ver se isso está na Bíblia. O que estava na Bíblia, ele estudou e ficou. O que estava contra a Bíblia, ele falou, não, eu fico com a Bíblia. Então, o método Evo foi revelado em sonho, o Márcio foi assim, um homem de Deus, é um cara que tá fazendo diferença nessa geração, e Deus foi mostrando para ele o método Evo, para tratar pessoas, né, de curas emocionais. E ele ficou o seguinte, o que embasa hoje o método Evo é a Bíblia. Então, como eu tinha pedido a Deus, qual é o meu propósito? Eu vi que o mergulho era para dentro. Não tem como você viver um propósito se você não sabe quem você é. Perfeito. Então, eu queria ajudar pessoas. Falei, cara, mas quem eu sou? Tá, mas o que eu nasci para fazer? Foi quando ele me mostrou o Márcio Micheli, através do celular, de um vídeo do celular. Eu comecei a seguir ele na rede social. Comecei a seguir e eu vi que tinha uma imersão, inteligência emocional, método Evo, que acontece uma vez ao ano em cada cidade. E em 2018, isso foi em 2019, março de 2019, eu entrei em contato com a Evo, com o Márcio, né, lá com a equipe dele. Eu falei, eu quero fazer esse treinamento. Deus me mostrou, eu preciso ir. Ele falou, aí o atendente falou assim, Rafael, só temos em Brasília. A gente tem intuito aí de crescer para os outros países, mas no momento você tem que vir para Brasília. Eu larguei tudo no Rio de Janeiro, falei, eu vou fazer esse método Evo, porque Deus me mostrou. Aí eu falei para minha esposa, vamos para Brasília, receber uma profecia. O que minha esposa falou? Você tá doido. Tá doido. Minha esposa falou, quê? Você vai pra Brasília? Você vai acreditar nessas coisas de internet? Vai acreditar? Não, nem pensar, isso é lavagem cerebral. Lógico, ela não conhecia. E o que eu fiz? Fui assim mesmo. Falei, eu vou, que Deus falou comigo. Peguei, tive fé, falei, eu preciso mudar minha história. Só que a gente tem estratégias, né, que a gente tem que usar. Aí o que eu falei? Cara, minha esposa tem comigo, ela também precisa passar pelo processo de inteligência emocional comigo. É pra nós dois. Aí eu falei, minha esposa ama viajar. Eu falei, Ju, vamos pra Brasília. Por favor, eu recebi um convite pra gente poder ir no método Evo, do Márcio Micheli. Eu recebi uma profecia. Depois de uma oração, apareceu pra mim. Aí ela começou a seguir ele na rede social. E ela, mas eu vou perder 3 dias das minhas férias pra poder ir nesse evento, que são 3 dias, uma imersão, né? Aí eu falei, amor, vamos fazer o seguinte. A gente vai ficar 5 dias em Brasília. A gente vai um dia, no primeiro dia só. Você vai comigo. Se você não gostar, eu não vou nos outros dias, mas eu preciso pelo menos ir um dia nesse evento. Pra você experimentar essa sensação. Vamos comigo? Aí foi ali, muito se relutando. Aí, então tá, amor. Aí eu fiz um planejamento por Brasília, pra ela conhecer lá o Planalto, né? Fiz o roteiro de viagem pra ela. Peguei um hotel top, mostrei os restaurantes que a gente ia. Tem que usar a tática certa, né? Enfim, mas o que eu queria levar ela no evento de inteligência emocional. Quando nós chegamos no evento do Imersão Método Evo, a recomendação que a gente recebe, não sente do lado de alguém que você conhece. O que ela fez? Pegou no meu braço e falou assim, você vai sentar do meu lado, se você sair do meu lado, eu vou embora pra Niterói. Eu volto pra casa. Por quê? Porque se você senta do lado da pessoa que você conhece, que você chega no evento, no momento você vai ser ali confrontado. Perfeito. Rola aquelas cotoveladas, ó, tá vendo isso aí? É pra você. Você não presta atenção no processo. Você acha que o processo é pro seu cônjuge, mas não é. Sempre. Cada um tem que olhar pra si. Então, quando rolar aquelas cotoveladas, tá vendo aí? Então, ela falou, não desgruda de mim, grudou em mim. Eu falei, meu Deus, não vai adiantar nada, não vou conseguir me concentrar. Ela vai ficar aqui me alfinetando. Mas eu respeitei ali o primeiro momento. Passou umas 2, 3 horas de evento, na hora do almoço, quando eu olhei pro lado, ela, amor, esse evento é pra mim. Pegou as coisinhas dela, o caderno, se mandou. Falei, ai, glória a Deus. Por quê? Porque ela viu que ela tava começando a ser confrontado a identidade dela. Então, João, ali naquele evento do Imersão Inteligência Emocional Método Evo, as minhas fichas caíram. Eu falei, meu Deus, eu tô totalmente fora do meu propósito. O que eu nasci pra fazer? E realmente,
eu comecei a ser confrontado na minha identidade. Ou seja, minha vocação, a minha missão, meus valores, tudo onde eu estava antes, né? Eu não estava feliz na minha vida. Então o conhecimento foi para dentro. Foi quando eu me especializei, comecei a buscar especialização, né, de inteligência emocional. Eu fiz um processo de inteligência emocional, fiz uma formação para que eu pudesse ajudar pessoas. E eu me inscrevi, né, para poder fazer o curso presencialmente em Brasília. Minha esposa também olhou, você vai para Brasília? Eu falei, vou de novo, que ali é meu propósito, Deus me mostrou. Eu estava sentindo meu coração arder para ajudar pessoas. Mas eu sentia que tinha algo dentro de mim que precisa ser mudado. Meu jeito de ser, minha maneira de agir, meus medos. Foi quando Deus foi me confirmando, eu continuei indo na igreja, continuei buscando. E Deus me confirmou que ali estava realmente a mudança na minha vida. Precisei perdoar muita gente, precisei olhar para mim, entender. E foi quando eu realmente mergulhei na inteligência emocional, comecei a olhar para mim, me curei da minha crise de ansiedade. Foi quando eu comecei a atender pessoas, né? Comecei a atender ali voluntariamente, quando eu me formei, no intuito de ajudar sem ganhar nada em troca. Sim, perfeito. Foi quando eu fiz a transição de carreira. Eu comecei a atender as pessoas no processo de inteligência emocional, depois que eu me formei, e as pessoas viram em mim a transformação. As pessoas me procuravam e falaram, Rafael, se funcionou com você, cara, o negócio deve ser bom. Porque pensa num cara teimoso, pensa num cara durão, pensa num cara que não dava o braço a torcer, um cara que só fazia o que queria. Era eu. Sim, a minha esposa sofreu comigo. E eu realmente falei assim, cara, tem que morrer o velho homem que existe dentro de mim. Foi quando eu realmente mudei, pessoas começaram a me procurar, pagar pelo meu trabalho. Rafael, me atende. Comecei a fazer processos individuais. E Deus encheu a minha agenda de uma forma assim extraordinária, que eu fui pedir alta da licença que eu estava por causa da minha crise de ansiedade. E eu voltei pro meu trabalho. Eu falei, preciso voltar, porque eu tenho que fechar uma lacuna. Então, se você quer dar certo na vida, em algo, você tem que fechar as portas. Fechar, mas deixar as portas abertas, onde você saiu. Então, você sai pela porta da frente, vamos dizer assim. Quando eu estava no meu trabalho antigo, eu me encostei, eu entrei de licença, eu estava infeliz no meu trabalho. Eu não aguentava passar na frente de uma agência bancária. Meu coração disparava. Porque o medo de entrar e sentir aquilo de novo. Quando eu me curei, né, no processo de inteligência emocional, fazendo terapia, eu comecei a buscar, né, ali a entender as minhas dores, os meus medos, eu pedi alta, falei, cara, eu preciso voltar ao meu trabalho. Por quê? Para mostrar para mim que eu consigo fazer meu trabalho bem feito. Eu voltei, trabalhei, bati as metas, e quando eu cheguei, bati as metas, eu falei para minha chefe assim, ó, eu tô pedindo demissão porque eu encontrei meu propósito. Hoje eu ajudo pessoas, eu já tinha cliente pagando pelo meu trabalho, ajudando as pessoas ele no processo individual. Foi quando eu transitei de carreira. Porque o resultado já estava sendo visto na minha vida, entendeu? Maravilha. Rafael, e hoje você vem toda essa parte do banco, você sabe que ali você adquiriu essa crise de ansiedade ali dentro, né? E hoje você tem algum projeto hoje que você trabalha ou pode estar trabalhando para ajudar essas outras pessoas que estão vivendo isso, que são bancários, né? Você tem alguma coisa hoje que você já trabalha com eles, ou já tem algum pacote que você oferece para eles ou não? Não tenho especificamente para bancário, mas muitos bancários me procuram pela minha história. Porque o que eu ajudo hoje de inteligência emocional serve para qualquer ramo. Para qualquer nicho, qualquer pessoa que precisa da parte emocional. Porque o que acontece, João? O que a gente vive hoje, né, os nossos medos, nossos traumas, tudo são causas emocionais. A causa está lá no passado. E aqui o mergulho é para dentro de nós. E geralmente você vai buscar a origem está na sua criação. Sim, e hoje, para que eles mais te procuram? Hoje você é procurado para quê mesmo? Pessoas que buscam encontrar o propósito de vida. Pessoas mais me procuram, Rafael, como eu encontro o meu propósito? Como eu vivo o meu propósito? Por quê? Foi a pergunta que eu mais fiz para Deus, a pergunta que eu mais fazia era qual é o meu propósito? E a palavra que foi ministrada sobre a minha vida foi Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vamos lá, você ama Deus. Correto, sim. Se você vive o seu propósito, você está buscando ver o seu propósito, todas as coisas irão cooperar para o bem. Então, as pessoas me procuram, Rafael, como eu vivo o meu propósito? É uma pergunta que não tem uma resposta exata. Primeira coisa para você viver o propósito de vida, João, é você se conhecer. Por quê? Para você entender um pouco. O propósito está em você ajudar pessoas com aquilo que você carrega, sendo você, na sua identidade. Então Deus, quando te criou, ele colocou em você habilidades. Colocou em você habilidades que só você tem. Então você tem a sua forma de agir, eu tenho a minha forma de agir, cada um tem uma forma de agir. Então tem algo que eu sou bom, que eu faço naturalmente,
e tem algo que eu tenho um pouco mais de dificuldade, que eu tenho que me esforçar um pouco mais. Então, naquilo que eu sou bom, aquilo que eu tenho de habilidade, é aquilo que Deus colocou dentro de mim. Então, aquilo que eu carrego, eu tenho que fazer e ajudar outras pessoas. Então, o propósito é você ajudar outras pessoas com aquilo que você carrega. Então, as pessoas falam, como é que eu vou ajudar pessoas? Se a pessoa não sabe nem quem ela é. Então, o primeiro processo é para dentro. Hoje eu ajudo pessoas no processo de inteligência emocional. Como é que é composto um processo de inteligência emocional hoje? Primeiro passo é você se conhecer. Saber quais são os seus valores, qual é a sua missão de vida, qual é o seu perfil comportamental, quais são suas forças, as suas fraquezas, aquilo que você carrega dentro de você, que aquilo é importante na tomada de decisão sua. Qual é a sua linguagem de valorização, como você se sente amado. Então, se você sabe quem você é, primeiro passo, para você encontrar seu propósito, você tem que depois olhar para você e falar o seguinte, o que eu quero? Quais são os meus sonhos? O que eu sempre sonhei? Se você puxar lá atrás, você vai ver que você teve sonhos na sua infância. Algo que movia o seu coração. Só que o problema é que a gente se desvia do nosso propósito. Por quê? Porque a gente teve uma família disfuncional. Talvez você foi ferido na sua infância. Talvez você viu seu pai ou sua mãe passar muita dificuldade. Você teve traição na sua família, decepções. Isso te desviou do seu propósito. Então você fez escolhas, talvez profissionais, baseado no medo. Cara, eu tenho que fazer isso porque senão vai acontecer de novo. Senão eu vou passar dificuldade. Então a gente se desvia do propósito. Mas se você voltar lá na sua essência, lá atrás, você vai ver aquilo que seu coração movia, batia ali, pode ser um indicativo. E outra coisa, João, talvez você tenha um grande medo na sua vida. Pensa num grande medo, um grande desafio que você tenha. Se todas as coisas cooperam para o bem, o que você está passando também tem um propósito. Então, quando você vencer o seu medo, vencer o seu desafio, você vai ajudar pessoas nisso. Então, por exemplo, eu tinha muito medo de falar em público. Você acredita? Quando eu era adolescente, eu trabalhei numa rádio. Eu não tinha problema em falar em público. Mas eu fui tão julgado, fui tão comparado, momentos que eu me senti exposto, envergonhado, que eu fui me encolhendo ali na minha identidade, fui ficando uma pessoa mais introvertida, a ponto de eu chegar no meu trabalho antigo, quando eu trabalhava no banco, fui falar para 5 pessoas, o que aconteceu? Eu falei, eu vou fugir dessa reunião. Eu pensei em bater com o carro, pensei em comer algo estragado, porque o medo de falar em público. A gente não tem medo de falar em público, tem medo de falhar em público. Isso é interessante, né? Porque você falando que teve esse medo de falar em público, de tudo isso, e eu me recordo que há uns 15 dias atrás a gente estava no curso de inteligência emocional, onde você é o nosso instrutor, nosso mestre ali, né? Nós estávamos naquela sala com mais de 120 pessoas presencial e mais de 200 online, né? E não parece que é a mesma pessoa que está falando. Exatamente. Rafael, nós estamos indo para um rápido intervalo. E depois do intervalo, eu quero que você fale mais um pouco sobre prosperidade. Top. Isso eu quero que você fale aqui, porque eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida. Prosperidade, o que é a prosperidade? Ok? Pessoal, estamos indo para um rápido intervalo. Já estamos de volta. Agora chegou a hora de faturar. E hoje nós vamos agradecer a nossa patrocinadora, é a Clínica L2. É a Clínica de Medicina do Trabalho. Você que está com sua empresa precisando de fazer seus exames, seus ASO, é só procurar a Clínica L2 com a equipe de excelência, vai estar prontinho para te atender. É só procurar a Clínica L2 para fazer os seus ASO. Agora nós vamos falar da tapiocaria da Dona Flávia. Você que é um bom nordestino, macaense que gosta de um cuscuz, de uma tapioca deliciosa, é só procurar a tapiocaria da Dona Flávia. E ela está aqui, ó, localizada aqui pertinho, tá aqui abaixo do estúdio, né? Aqui no prédio Macaé Trade Center. Pessoal, você que quer fazer aquela reunião com o seu cliente, tomando aquele delicioso café e comer aquele cuscuz, aquela tapioca, é só vir procurar a Dona Flávia aqui na tapioca, ok? Eu mesmo está aprovado, porque eu sou apaixonado por essa tapioca. Você que está procurando uma empresa parceira para executar os seus treinamentos, é só você procurar a FX Group Treinamento. A FX Group é uma empresa especializada em normas de segurança do trabalho. Todo treinamento normativa é na FX Group Treinamento. E lá também você encontra todo o trabalho de locações de equipamento para trabalho em espaço confinado, trabalho em altura. E a sua empresa está precisando fazer toda a gestão de segurança, a FX faz todo esse trabalho. PGR, PCMSO, todos os seus laudos e ainda faz a sua gestão
curto e social. É só procurar o time da FX Group Treinamentos. Você empresário que está precisando alavancar sua empresa, você está em dúvida como que se organizar dentro da sua empresa? É só você procurar o Desafio do Empreendedor. Eu fiz, está aprovado, Desafio Empreendedor. Tem uma excelente gestão, tem uma equipe de excelência para ajudar a alavancar a sua empresa. Procura Desafio do Empreendedor, nós vamos deixar o link aí, o endereço para você fazer contato. Você que está procurando aquela contabilidade de confiança, é só você procurar a Adapt Contabilidade. Inclusive o dono da Adapt, o CEO, é o meu xará, João Vitor. Faz contato com a Adapt Contabilidade, que vai fazer o seu atendimento de excelência junto da forma que você precisa. Adapt Contabilidade. Agora vamos falar dessa queridinha de Macaé, que é a loja Rosa MW Borges. Cosmético, né? Você que está procurando todos os produtos de beleza, vai deixar aquela esposa linda, maravilhosa, até sua sogra, é só procurar a loja Rosa, que é a loja mais queridinha de Macaé. MW Borges, cosmético, prontinho para te atender. Lá tem uma equipe maravilhosa e você vai entrar e vai sair toda bonitona, toda gatona na MW Borges Cosmético. Você que está precisando daquela hospedagem maravilhosa em Macaé, é só você procurar o Hotel Brisa da Costa. Lá você vai encontrar as suas melhores acomodações. Você que quer dar aquele passeio, relaxar em Macaé, a Brisa da Costa está esperando por você. Ah, você quer passar um final de semana e não sabe onde se divertir? A Brisa da Costa tem um day use. Você vai lá, curte, você almoça, toma aquele café delicioso e tem uma equipe de excelência esperando por vocês. Brisa da Costa Suíte. Estamos de volta com o nosso podcast JA e o meu convidado de hoje é Rafael Leão, empresário, pai, um homem de Deus. Rafael, aquela nossa perguntinha agora, né, que você me responda, você lembra dela? Sim. Prosperidade, que é a prosperidade. É isso aí. É uma das perguntas que eu mais respondo também, que as pessoas mais me procuram. Prosperidade é a capacidade de obter resultados positivos no ambiente que você está inserido, com os resultados que você tem com sabedoria. Prosperidade está ligado à multiplicação, à abundância. Então, para você viver uma vida próspera, João, você tem que olhar para você o seguinte: você está crescendo naquilo que você é, naquilo que você tem. Então, prosperidade está ligada a crescimento. Muitas pessoas pensam assim: para eu ser próspero, eu tenho que ser rico? Não. Prosperidade está ligada a quem você é e aquilo quem você está se tornando, a crescimento. Então, se você vive uma vida próspera, você naturalmente você vai enriquecer. O final é como se a prosperidade fosse a semente, a riqueza fosse o fruto. Só que tem pessoas que têm dinheiro, João, e não são prósperas. Pessoas que vivem um casamento destruído, uma pessoa que não tem saúde, uma pessoa que não tem tempo para a família. Então, se você só tem dinheiro, não tem a ver com prosperidade. Prosperidade está ligada a crescimento. Então, se você hoje cuida da sua família, hoje você tem a situação financeira que você está crescendo, o que você está fazendo hoje, seu desenvolvimento, está te levando a esse crescimento. Você está buscando cuidar da sua saúde, sua vida com Deus, sua espiritualidade. Então, você olhando para você e está ligado a crescimento, é uma vida próspera. E Deus tem planos de nos fazer prosperar. Então, se é um plano de Deus nos fazer prosperar, por que então que a maioria das pessoas não prosperam? Se é um plano de Deus. Sabe por quê, João? Que as pessoas não cumprem princípios. Então, a prosperidade está em você saber quem você é, você dar resultados positivos no ambiente que você está inserido com sabedoria. Então, se você está hoje na sua situação, como é que você está? Você não depende de nada. Você tem que ser a sua melhor versão, com os recursos que você tem, no ambiente que você está inserido. Para quê? Porque você possa crescer. Então, quando você começar a crescer em todas as áreas, a área financeira é uma das áreas que será beneficiada também. Então, naturalmente, você vai prosperar na área financeira. Só que as pessoas pensam muito em riqueza, riqueza. Claro, a gente tem que ter uma vida próspera, uma vida rica. Mas isso aí não é o fim. Ter dinheiro, ter tudo, não ter uma família, não ter uma vida, não adianta, né? Não adianta. Rafael, qual foi a sua maior transformação que você venceu no processo de se tornar um coach? Então, João, eu vivi uma vida em excessos, né? Como eu falei um pouco, eu era um cara muito... fazia as coisas do meu jeito, eu era um cara muito teimoso. Eu era uma pessoa que... muito dono da verdade, da razão. Eu tinha as minhas crenças, eu não voltava atrás, não pedia perdão, não pedia desculpa.
E eu fui lapidado assim de uma maneira que Deus me quebrou no meio, através desse processo de inteligência emocional. E eu olhei pra mim e eu falei, eu preciso mudar. Por exemplo, eu cometi muito excesso em bebida alcoólica. Eu tomava, saía do trabalho, né? Quando eu trabalhava no banco, eu ia beber. Enchia a cara de cerveja, bebia quase que todos os dias. Uma vida em excesso, né? Comida, bebida, em gastos. E eu falei, eu preciso mudar tudo isso. Eu parei com tudo. Eu diminuí, assim, minha transformação foi pessoa olhar pra mim e falar assim, Rafael, você é outra pessoa. Não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Aí minha esposa falava assim, se você conhece o Rafael com base em 1, 2 anos atrás, você precisa conhecer ele de novo. Aí você me pergunta, João, você mudou? Não, eu não mudei. Eu voltei a ser quem eu nasci pra ser. Porque eu voltei à minha essência, na verdade, né? Eu mudei quando eu comecei a gerar excessos na minha vida. Eu mudei quando eu me tornei essa pessoa que eu não queria ser. Agora não, eu voltei para aquilo que Deus me criou para ser. Muito bom mesmo, Rafael. Parabéns. Rafael, você pode compartilhar uma história inspiradora de um cliente que impactou sua trajetória como coach? Eu tenho várias, João. Mas vamos pensar assim, geralmente o que nos inspira mais é no início da nossa caminhada, né? Sim. Quando eu comecei a atender, né, eu vi em mim, assim, eu posso mudar a vida de outras pessoas. Por quê? As pessoas olhavam para mim e falavam assim, você mudou? Ah, não, seu negócio funcionou, eu quero passar por isso também. Para você ter uma ideia, a convicção que eu tive que realmente eu tinha mudado foi quando a minha sogra foi fazer um processo de inteligência emocional. A minha sogra buscou ajuda. Falou, eu preciso fazer um processo de inteligência emocional. Então ela foi no método... Minha sogra foi porque... Falou assim, realmente, que até Rafael melhorou, então eu preciso disso também. Cara, se você conseguir levar a sua sogra, se você mudou... Eita, exatamente. Senhor, a gente vai ficar atento. Então, justamente. Então, essa mudança minha foi... Assim, eu acreditava naquilo que eu tinha vivido. Só que quando eu me formei, no início da minha trajetória, eu não tinha todas as habilidades. Eu estava ali, eu sabia que eu tinha vivido. Eu comecei a atender. Eu lembro que no início da minha caminhada, eu fui atendido... Uma pessoa veio até mim para me pedir ajuda. Essa pessoa tinha sido atendida por uma pessoa bem famosa. Uma pessoa que trabalha em inteligência emocional, uma pessoa que tem milhões de seguidores na internet. Veio até como deputado, veio até como governador agora recentemente, enfim. Um político que trabalha com inteligência emocional, você deve saber quem é. E a pessoa chegou para mim e falou assim, Rafael, eu fui numa imersão dessa pessoa, pessoa bem famosa, essa pessoa desbloqueia outras pessoas. Ela me chamou para me desbloquear. E o meu marido fez uma mentoria com essa pessoa e me levou até essa pessoa para poder me desbloquear. Ele, que é o bambambam top, não adiantou, não conseguiu. Mas, Rafael, o que você está me dizendo aí, a sua história, o que você carrega, é muito forte. Eu preciso disso. E ali, no início da minha trajetória, eu falei assim, eu quero fazer um processo individual com você. Me passa seu Pix. Ela não tinha nem perguntado o preço. Ela já tinha fechado comigo. Imagina eu, no início da minha trajetória, aí vamos lá, a vida dela. Ela estava paralisada na vida dela. Ela não acreditava no potencial dela. Uma pessoa que procrastinava demais. Uma pessoa que estava num casamento que ela não conseguia expressar o sentimento dela. Uma pessoa que ela olhava para ela e não via sentido, não via propósito na vida dela. E ela falou, tentei de tudo. Fiz terapia, fui no psicólogo, fui nessa imersão, essa pessoa, esse bambambam, essa pessoa veio até mim para me desbloquear, só que eu não via sentido em nada. E com você, eu acredito que vai mudar a minha história. Imagina a responsabilidade. Falei, se fulano, eu no início, não conseguiu, eu vou conseguir. Mas eu sabia o que eu tinha vivido, João. Então, sim, você pode conhecer todas as técnicas, conhecer todas as ferramentas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, o que tá na sua frente ali é uma pessoa. Então, você tem algo que você carrega que é muito forte, que você pode ajudar o outro. Então, não é sobre técnicas. Técnicas a gente aprende. E ali, eu dei o meu coração naquele processo. João, essa pessoa gravou um depoimento para mim, chorando, falando da transformação que aconteceu na vida dela no processo, que mudou a minha vida. Porque eu olhava, toda vez que eu pensava em desistir, eu olhava para aquele vídeo, ela falava assim, Rafael, não desista de fazer o que você faz. Você vai ajudar muitas pessoas, você tem muito conteúdo para palestras, você vai ajudar muita gente. Eu vi o Espírito Santo falando. E falava assim, se você se sentir tocado e abençoar alguém, e ajudar a diminuir o valor do seu processo, faça. Porque o que você carrega é de Deus. Isso mudou a minha vida. Isso é bacana, porque até era o que eu ia te fazer a pergunta agora, né? Quais são as técnicas ou ferramentas que você considera indispensável no desenvolvimento pessoal, né? Então você já falou isso aí para mim. Então, mas trazendo técnicas e ferramentas, né? Que é indispensável. Além dessa que eu trouxe para você. O que acontece, gente? O que você tem que buscar no processo de inteligência emocional?
Primeira coisa, autorresponsabilidade. Sem autorresponsabilidade, João, não adianta. Perfeito. Você pode sentar na minha frente, a pessoa pode ser, eu quero ser ajudado. Se a pessoa não tiver autorresponsabilidade, nada vai adiantar. Você vê que você vai num evento, você pode ir num evento mega, ultra cheio, pessoas mais famosas, tem pessoas que saem com a vida transformada, tem pessoas que fazem mais um curso. Mais um curso que assistiu, mais uma palestra, e não muda nada na vida dela. Então, a gente tem que ter autorresponsabilidade. Qual o pilar? Ter autorresponsabilidade, você buscar saber quem você é na sua identidade, ter visão de futuro, buscar saber aquilo que está alinhado no seu propósito. E o que mais me ajudou na minha trajetória, duas coisas, técnicas que eu aprendi, né, que me ajudou muito também, é ressignificar. O que é ressignificar? Você dá um novo significado a eventos do seu passado. Então, o maior bloqueio na maioria das pessoas está pai e mãe, lá atrás, na sua infância. Então, o que você está passando hoje pode ter uma grande relação com a sua criação. E quando a gente ressignifica, a gente conta uma nova história desse passado. Então é você talvez perdoar alguém te feriu, você ter que olhar para sua história e você olhar com outro entendimento. Então eu tive que fazer isso. Eu zerei minha vida para trás. Porque eu vi que tinha muitos traumas, medos, manias que eu tinha lá de pessoas que eu amo, que eu carregava, que eu rompi. E o principal para mim foi a blindagem da mente. O que é a blindagem da mente? É você não paralisar e você seguir em relação ao seu propósito, em direção ao seu propósito. Então tem técnicas também de blindagem da mente que você aprende no processo de inteligência emocional que me ajudou muito. Para quê? Para que eu não desacreditasse daquilo que Deus tinha me mostrado no meu propósito. Bacana, muito bom mesmo, Rafael. E como você vê a evolução no mercado hoje de coach, né? Essa palavra que todo mundo fala de coach. Fala pra gente o que você vê hoje. Então, o coach hoje está muito banalizado, né, João? A palavra coach. Portanto, que eu sou especialista em inteligência emocional, né? Que na verdade é o coach. Antigamente, algumas pessoas falam como coach, especialista em inteligência emocional. Mas fala o que é coach aí pro pessoal. Então, coach é um treinador, né? É você treinar pessoas, você ajudar. Você vê que hoje a gente treina a pessoa o quê? A mente. Porque a gente, às vezes, tem um personal training, a gente, né, treina o corpo, a gente tem treinadores para várias áreas da nossa vida. Por que não ter um treinador para sua mente? Isso aqui, gente, é o que comanda tudo. Nós somos corpo, alma e espírito. E a alma é isso aqui. É a mente. Então a gente treina o quê? A alma. A gente treina a mente das pessoas. Então eu posso ser coach tanto de preparador físico, pode usar a palavra como pode coach usar, também. Exatamente. Ao que você está falando, inteligência emocional é um coach também que pode ser usado. E a pergunta, por que as pessoas hoje, quando falam assim, lá vem um coach, né? Eles começam a brincar, a falar, só porque o cara é coach, é formado. E posso falar, João? E o coach hoje está banalizado porque tem muitos cursos de um final de semana, a pessoa faz um cursinho online e já quer atender o outro, mas a pessoa não se trata. Igual é profissional, é seres humanos. Então, temos profissionais que honram aquela profissão e tem profissionais que não, que são, falam assim, charlatão. Tem em qualquer profissão. Então ficou pouco banalizado, porque tem alguns coaches, algumas pessoas que se formaram aí em 2 dias, 1 dia, não vivem na prática isso e quer mudar a vida de outras pessoas. Então ficou muito banalizado isso. Só que lá fora, João, o coach ele é muito bem visto. Pessoas de sucesso têm um coach. Tem uma pessoa que ajuda. Você vê que lá fora as pessoas de sucesso, todo mundo tem um mentor. A pessoa tem um treinador. Aqui no Brasil, não. Não, deixa que eu faça do meu jeito. Aqui a gente faz tudo da força do nosso braço. Então, hoje, eu vejo que assim, é um mercado muito promissor, mas nós, né, que nos formamos, trabalhamos seriamente, e a gente, de fato, vive isso na prática, a gente tem esse desafio de mudar esse pensamento nas pessoas. Quando as pessoas não conhecem, vê a nossa história, realmente, a gente vê que essa palavra, né, coach, a pessoa começa a mudar esse entendimento. Mas é um mercado muito promissor no Brasil e no mundo. E eu vi interessante que eu estava assistindo um podcast agora recente, né? E o Paulo Vieira, né, que é um grande coach, e ele bate no peito que ele é coach isso. Mesmo. E eu vi, na verdade, hoje 2 caras que eu agora não conhecia, que nem o Márcio Michele, não conhecia ele, conhecia Paulo Vieira. E quando eu vi ele falando, batendo no peito que ele era coach, e os outros caras que são coach, todo mundo fala, não sou coach, né? E é coach, mas fala que não é, né? E aí eu vi o Paulo Vieira falando que ele tem coach de negócio, coach de relacionamento, coach religioso. Eu fiquei olhando, cara, que maneiro, né? E o Márcio Michele bate no peito e fala assim, eu sou coach e pronto. E eu trabalho com isso mesmo. Aí, Rafa, eu queria saber o seguinte, qual o conselho, né, que você daria para a pessoa que quer fazer essa transição de mercado hoje, quero viver a vida hoje como coach, como treinador de pessoas? Qual o conselho que você daria para essas pessoas? O conselho é busque
ter um mentor. Você precisa buscar alguém que te ajude na sua caminhada. Porque sozinho você não vai a lugar nenhum. Você precisa se conhecer. Conhecer qual é a sua verdadeira vocação. Quem eu sou? Quais habilidades que eu carrego? Porque o autoconhecimento, João, ele é libertador. As pessoas não se conhecem. As pessoas olham para fora, querem ajudar pessoas, é muito bonito. Mas e você? Você está dentro da vontade de Deus? Você está usando a sua real habilidade para ajudar o próximo? Então, pessoas de sucesso têm coach, têm mentor, tem pessoas acima que você pode ser confrontado na forma como você age, na forma como você vive, para que você possa se constranger e você mudar a sua atitude. Você ter autorresponsabilidade, eu preciso mudar, eu preciso viver uma vida diferente. Então busque um autoconhecimento, busque ter um coach, ter um mentor, para que você possa ter resultados na sua vida. Resultados extraordinários. Poxa, que bacana. Nós estamos já na nossa reta final e eu queria fazer mais uma pergunta para você aí, para a gente finalizar. Rafa Leão, me fala aí quais as novidades que vem por aí. Conta pra gente aí. Ou se já pode contar, ou se não. Então, pessoal, tem muitas novidades aí por aí que tá vindo aí. Eu tenho me sentido, as pessoas estão me cobrando. Né? E a sua mentoria de prosperidade, propósito, é um tema que arde meu coração, um chamado que Deus me deu. Então, logo, logo vai ter uma mentoria aí para quem arde esse coração, quer buscar o propósito de vida, quer viver uma vida próspera. Hoje eu já ajudo pessoas, né? Ali muito no individual, né? Da pessoa que quer viver uma vida próspera com um propósito. Mas aí eu tô buscando algo maior. Então tem algo bom, grande vindo aí. Palestras, imersões. Então, logo, logo vocês vão ficar sabendo aí dos novos projetos aí que eu tô desenhando. Isso é bom, hein, pessoal? Rafa, eu queria te agradecer aqui pela sua vinda aqui até Macaé, sair de Niterói, né? Para vir aqui dar essa entrevista aqui no JAcast, né? E eu sei que esse aqui... diretora Larissa, né? Na verdade, a gente merece o 2 também, né? Esse aqui é o 1. O 1 não vai tem ser que o maior prazer trazer pro 2, né? Até para já contar mais sobre essa novidade aí que tá para vir, né? Rafa, a gente tá muito contente mesmo de ter você aqui, tá? A gente se conheceu no Método Evo Imersão. Tamo junto no próximo mês novamente, Tamo né? junto. Inclusive no dia dos namorados. Olha só. Obrigado, Mas João. é o que o Márcio Michele tá fazendo no Método Evo, juntando pessoas, como você falou lá pra gente, né? Vai sair daqui pessoas com verdadeiras amizades. E hoje eu já considero você como amigo, você é Ju, hoje que tá junto com a nossa família. Gratidão mesmo é a palavra por tudo, ok? Obrigado, João. Obrigado mesmo. Pessoal. Vai ter o 2, hein? Cobre ele. E, pessoal, depois vamos deixar o link aqui do Instagram. Fala qual é o seu Instagram aí. Já vamos deixar sua rede social lá para o pessoal seguir também. RafaelLeão.oficial. Então, Rafael com 2 L, né? Rafael, L e o L do Leão. Então, RafaelLeão.oficial. Nós vamos estar deixando aí o link dele atrás de baixo, depois aí o Instagram dele, tudo certinho, ok? E estamos finalizando aqui, gostaríamos de agradecer cada um de vocês que estão assistindo esse podcast. E você que quer se tornar um patrocinador desse programa, só fazer contato aqui no @ que nós vamos deixar aqui também. Faz contato que nós temos uma equipe para estar atendendo vocês. Venha ser parceiro desse programa, JAcast. Um grande abraço para cada um de vocês.